Oi. Opa. Hello. E aí, meninos? Oi, E aí? Hã? O que aconteceu? O que aconteceu? E a prova? E a prova? Matéria. fala de não, que sou prova ruim, nem. O quê? Fala de prova não, professor, prova é muito triste. Não, e sexta-feira, hein? Sexta-feira falar disso, hein? Nossa Senhora. Que Acabou com o coisa. meu final de semana agitado. Ia fazer Agitadíssimo. Agitadíssimo, né? Muitas festas, muitas saídas, né? Então, só relembrando, aquele período entre guerras, né? Aí, por exemplo, vamos colocar a crise de 29. Vamos relembrar, crise de 29. Vamos relembrar. Vamos lá. O que foi a crise de 29? A crise de 29 foi uma crise de superprodução. Então, a crise de 29 foi uma crise de superprodução, que teve início aonde? A crise de 29 teve início nos Estados Unidos. Vocês se lembram que após a Primeira Guerra Mundial, você vai ter a decadência europeia, né? Então, após a Primeira Guerra Mundial, você tem a decadência europeia, ao mesmo tempo que você tem a ascensão dos Estados Unidos como a maior potência mundial. E aí a economia norte-americana começou a crescer demais, em função da crise europeia. Só que chega num dado momento em que a crise e que essa decadência da Europa vai acabar, ou seja, os países europeus começam a se recuperar. Na medida que eles começam a se recuperar, lógico que eles vão diminuir as suas importações, mas a economia norte-americana continuava produzindo, vendendo. Isso gerou uma crise de superprodução. Superprodução até chegarmos aqui na quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, quando foi em outubro de 1929, aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Bom, mas por que essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York não foi um movimento só dos Estados Unidos? Aí é que está. É que após a Primeira Guerra Mundial, o mundo capitalista passou a depender de quem? O mundo capitalista passou a depender da economia norte-americana. Se os Estados Unidos quebrou, levou todo mundo para o buraco, foi todo mundo junto, entendeu? Então não foi uma situação só limitada aos Estados Unidos. Agora, tem uma coisa que você tem que lembrar, que a crise de 29, ela foi uma crise mundial, beleza, foi mundial, mas foi uma crise da onde? Foi uma crise do sistema capitalista. A crise de 29 foi uma crise mundial do sistema capitalista. Ou seja, essa crise praticamente não atinge quem? Praticamente não vai atingir quem? Não vai atingir a União Soviética. Vocês se lembram que desde 1917 tinha começado a haver a implantação do quê? Do socialismo na Rússia, que depois virou União Soviética, né? Então a crise ela afetou profundamente o mundo capitalista, mas não chegou a afetar tão profundamente a União Soviética, já que os próprios países capitalistas eles haviam adotado uma postura de isolar, né, a União Soviética, né? É uma crise, principalmente do mundo capitalista. Beleza. Bom, nos Estados Unidos, a crise ela vai proporcionar a eleição do presidente Franklin Delano Roosevelt. Então, o presidente norte-americano que foi eleito no contexto da crise de 29 foi o presidente Roosevelt. Então, quem teve que enfrentar essa crise de 29 foi o presidente Roosevelt. O presidente Roosevelt, ele enfrentou essa crise colocando em prática, como é que chamou o plano econômico que ele colocou em prática? Ele colocou em prática o New Deal, né? Então, o presidente Roosevelt colocou em prática o New Deal. O que era o New Deal?
Era um plano econômico que previa a forte intervenção do Estado na economia. Então, vai haver a intervenção do Estado na economia através do New Deal. O que era esse New Deal? Então, o New Deal foi uma série de medidas adotadas pelo governo para conter a crise e, principalmente, conter algo gravíssimo, que era o desemprego, né? Em função da crise de 29, milhões de americanos estavam desempregados. Então, o que o governo fez? O governo, por exemplo, promoveu a construção de várias obras públicas, obras grandiosas, como hidrelétricas, como ferrovias, né? Então, ele promoveu a construção de várias obras públicas, que era uma maneira de gerar empregos. Segundo, criou o seguro-desemprego, criou o salário mínimo. Então, o Estado criou uma série de medidas tentando conter a crise de 29 através do New Deal. Então, temporariamente, o Estado norte-americano iria promover a intervenção na economia. O Estado iria promover a intervenção na economia. Beleza. Bom, e isso está acontecendo nos Estados Unidos. Na Europa, o que se vivia na Europa? Na Europa se vivia já há algum tempo, por exemplo, o fascismo. O fascismo já tinha chegado ao poder na Itália. Vocês se lembram que na Primeira Guerra Mundial nós tínhamos dois blocos. Nós tínhamos a Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança. E vocês se lembram também que a Tríplice Entente, quem era? Inglaterra, França e Rússia. Inglaterra, França e Rússia, né? Era a Tríplice Entente. E tinha versus a Tríplice Aliança. Quem era a Tríplice Aliança? Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. E aí, isso tudo era a preparação para a Primeira Guerra Mundial. Quando foi em 1914, aconteceu o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, que era um cara chamado Francisco Ferdinando. Então, aconteceu o assassinato do Francisco Ferdinando e a morte dele deu início à Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra começa, qual foi a posição da Itália? A Itália declarou-se neutra. A Itália declarou-se neutra. Diz que não ia participar da guerra, não tinha condições financeiras, não tinha condições bélicas, não tinha armamentos, então não vou. Beleza. Depois, já com a guerra em andamento, os países da Tríplice Entente fizeram uma proposta para a Itália. Falaram, não, se você entrar do nosso lado, nós vamos te recompensar com dinheiro, com territórios, tal, você vai se dar bem. Então, o governo italiano pensou, tudo bem, vamos lá. Aí a Itália, pensando, né, nas promessas que haviam sido feitas pelos países da Tríplice Entente, entrou ao lado deles. Então, a Itália participou da Primeira Guerra Mundial ao lado dos vencedores. Ou seja, era para se dar bem, porque participou do lado dos vencedores. Só que tem um detalhe. Quando a guerra termina, os países que haviam feito as promessas não cumpriram. Não cumpriram. Então, isso aí, você imagina, a Itália não tinha condições de participar da guerra, beleza. Mas só que aí vieram o outro grupo e falou, não, nós vamos te ajudar, nós vamos te dar território, dar dinheiro, só não deu nada. Então, a situação da Itália ficou uma situação muito pior do que se não tivesse entrado na guerra. Então, ao final da Primeira Guerra Mundial, a crise italiana se agravou, o que possibilitou, então, a chegada ao poder de quem? A chegada ao poder de Benito Mussolini. Então, Mussolini chegou ao poder na Itália prometendo o quê? Prometendo conquista de territórios, prometendo um revanchismo contra aqueles países que haviam feito promessas e não cumpriram. Então, o Mussolini ele vai prometer que a Itália voltaria a ser um império, que a Itália iria crescer. Então, e outra coisa, ele também dizia que era totalmente contrário aos comunistas, né? Então, Mussolini chega ao poder implantando o quê? O fascismo. Então, ele implanta o fascismo na Itália, isso já na década de 20. Outra coisa aconteceu também na Alemanha. Na Alemanha, em 1923, houve uma tentativa de golpe
por parte de Adolf Hitler. Então, Hitler tentou tomar o poder na Alemanha em 1923, foi quando ele foi preso e na cadeia ele escreveu aquele livro, Mein Kampf, Minha Luta. Então, isso é na década de 20. Acontece que a situação, né, dos países foi melhorando e tal, só que veio 1929. Essa crise de 29, ela vai refletir violentamente nos países europeus. A população europeia e alguns políticos começaram a dizer o seguinte, que a solução seria o quê? A solução seria eles apostarem no regime socialista. Porque já falei para vocês que a crise de 29 foi uma crise mundial do quê? Foi uma crise mundial do sistema capitalista. Então, o regime socialista está só crescendo, né? Então, estava tendo um desenvolvimento muito grande e tal, e as pessoas, então, começaram a achar que a solução seria o regime socialista. Foi aí que Hitler acabou chegando ao poder na Alemanha com o apoio de quem? Com o apoio de toda uma elite econômica que apostava em um regime forte, em um regime que pudesse solucionar os problemas econômicos da Alemanha e, ao mesmo tempo, impedir uma possível expansão do regime socialista. Eles temiam que, como as pessoas estavam vendo que o socialista estava dando bem e que o capitalista estava em crise, a elite temia que pudesse haver uma expansão do regime socialista soviético. Então, foi com isso que chegou ao poder o nazismo. Aí vem nazismo, fascismo em vários outros países e tal, e tudo isso como consequência do quê? Da crise de 29. Essa crise aqui, eu não sei se lembra que eu comentei com vocês que ela atingiu também o Brasil. O Brasil, nessa época, em 29, vivia praticamente em função do quê? Do café. Nosso principal produto de exportação era o café. E 50% do café brasileiro era exportado para quem? Era exportado para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos quebrou, eles vão comprar café? Não vão comprar café. Então, essa crise ela afetou profundamente a economia brasileira, e, inclusive, teve interferência na própria eleição presidencial aqui. Não sei se vocês se lembram, a gente já ter estudado, que teve uma época no Brasil, República, que a República, a gente chamava ela de política do café com leite. Lembra disso? Política do café com leite. O que era a política do café com leite? Era quando havia a alternância na presidência da República entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. A cada 4 anos se votava para presidente e aí havia um revezamento, entendeu? A cada 4 anos, ou era o presidente paulista, ou era o presidente mineiro. Ou era o paulista, ou era o mineiro. Então, em 1929, o presidente era um cara chamado Washington Luiz. E o Washington Luiz, ele era paulista. Como ele era paulista, o próximo presidente da República do Brasil seria de Minas. E, inclusive, já tinha sido escolhido, já havia sido escolhido quem era o sucessor, tal, que era o Antônio Carlos. Acontece que, com a crise de 29, os cafeicultores pressionaram e falaram, não, tem que escolher um candidato aqui de São Paulo mesmo, para poder fazer acontecer e conceder os benefícios que nós precisamos. Então, o Washington Luiz, pressionado, ele chamou o Júlio Prestes, rompendo a política do café com leite. Você vê, tudo isso vai acontecer em função do quê? Do café, em função da crise de 29, que influenciou a decadência do café. Então, houve a ruptura da política do café com leite, o Antônio Carlos não foi candidato, o candidato foi o Júlio Prestes contra Getúlio Vargas. Foi quando aconteceu a vitória do Júlio Prestes, mas que não chegou a tomar posse. Houve a deposição do Washington Luiz e a entrega da presidência para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, chega a Brasil. Tudo isso tem a ver com a crise de 29. Outra coisa também nesse período entre guerras, que você não pode esquecer, é sobre a questão da relação entre o nazifascismo com o início da Segunda Guerra Mundial, né? Vocês se lembram que a Alemanha, ela
com Hitler no poder, ele deu início a um processo expansionista, ele deu início ao militarismo, ele rompeu, porque após a Primeira Guerra Mundial foi aprovado o Tratado de Versalhes, 1919. Esse Tratado de Versalhes ele arrasava com a Alemanha. Hitler deixou de cumprir com o Tratado de Versalhes e deu início ao processo de remilitarização da Alemanha, tornando a Alemanha novamente uma potência, né? Aqui, ó, a Alemanha nazista. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, mais do que qualquer outro país envolvido no conflito, ficou completamente destruída, sem aliados, sem colônias e com muitos de seus territórios tomados pelas resoluções do Tratado de Versalhes. Como forma de impedir uma possível revanche pela derrota do conflito, seu exército também foi tomado pelo documento assinado pelos países vencedores. A Alemanha estava proibida de promover alistamento militar obrigatório e privada da posse de artilharia pesada. Não podia mais fabricar armamentos e tal. Além da miséria e das grandes perdas de guerra e da imensa crise que se alastrou pelo território, o tratamento recebido pelos outros países e a humilhação do Tratado de Versalhes alimentou uma grande rivalidade alemã, abrindo precedentes para correntes nacionalistas, com grande adesão popular. A forma como a Alemanha foi punida, mesmo sendo derrotada em batalha, daria início aos conflitos que seriam a Segunda Guerra Mundial. Por isso que a gente fala, normalmente, que, na verdade, a Segunda Guerra Mundial ela é só uma consequência do final da Primeira, né? Porque a Alemanha ela foi extremamente prejudicada no final da Primeira Guerra Mundial, né? Aí Hitler, aí tá falando aqui do Hitler e tal, na apostila, a Alemanha em crise, a crise de 29. A crise de 29 reverteu todas as expectativas dentro da Alemanha. Aqui, ó. E lançou Hitler e seus partidários ao poder. A economia alemã estava totalmente dependente dos empréstimos dos Estados Unidos. Você imagina. É por isso que eu falo que a crise ela começa nos Estados Unidos, ela acontece nos Estados Unidos, mas será que ela foi uma crise restrita aos Estados Unidos? Não. Não por quê? Porque após a Primeira Guerra Mundial, o mundo capitalista estava o quê? Dependente da economia norte-americana. Se os Estados Unidos quebrou, foi todo mundo pro buraco, entendeu? Então, por exemplo, a Alemanha era completamente dependente dos empréstimos norte-americanos aqui, ó. Quando o governo estadunidense solicitou que o dinheiro voltasse ao país para enfrentar os efeitos da crise, a economia alemã entrou em colapso. O número de desempregados saltou para 6 milhões, o desespero tomou conta da classe média, que via seu padrão de vida ruir, e dos grandes magnatas, que temiam uma revolução socialista no horizonte. Tal como na Itália, a solução era apoiar grupos mais conservadores, como uma forma de manter a ordem no país. O partido nazista, que era o partido de Hitler, né, somou 230 cadeiras no parlamento. Apesar de Hitler ter perdido a eleição presidencial para Hindenburg, os nazistas agora é o maior partido do parlamento. Então, com isso, Hitler acabou se tornando o primeiro-ministro alemão. E depois o Hindenburg morreu. Com a morte do Hindenburg, Hitler se tornou simplesmente um Führer, passou a governar com plenos poderes a Alemanha, o que seria posteriormente o início da Segunda Guerra Mundial. Então, a matéria é essa, entendeu? A matéria é esse período entre guerras. É o Tratado de Versalhes, é o fascismo, é o nazismo, é a crise de 29 que começou nos Estados Unidos e se espalhou para todo o mundo capitalista, atingiu todo o mundo capitalista, a Europa, Brasil. Você lembra que Getúlio Vargas, quando assumiu a presidência, ele teve que queimar os enormes estoques de café. Afinal de contas, o café não estava valendo nada. O café, se ele não queimasse, o café nunca mais iria ter um valor considerável. E era um produto importante na nossa pauta de exportações. Falou? Um abraço, bom final de semana, até a próxima, pessoal. Saudade de vocês. Tchau.